Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live, a nossa 24ª, nosso 24º programa. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar e faço esse programa já há algum tempo. Trabalho tanto com constelações no grupo, com pessoas, quanto com constelações individuais, no consultório, usando os bonequinhos Playmobil. E eu vou passar o meu telefone, o meu contato antes, porque depois eu me empolgo no assunto e eu acabo falando de um monte de coisas e não passo o meu contato. Então eu vou aproveitar que nós estamos começando esse programa agora e vou passar o meu contato. Então é Uli Holtz, eu sou de Sorocaba, meu DDD é 15 e o número de telefone é o 991 11 5467. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram se comunicar, pode ser através do WhatsApp ou também através do Facebook, Uli Holtz Constelações Familiares, que é a página. E na página, se vocês entram na página, vocês vão ver ali no lado esquerdo, né, tem ali vídeos. Então todos esses vídeos estão guardados, armazenados ali. Então se vocês tiverem vontade de assistir algum outro programa com algum tema específico, também está ali especificado o tema, né, que a gente traz de uma forma mais pontual. Então vocês podem assistir lá também os vídeos se quiserem, ou o Uli Holtz também o meu perfil, onde eu acabo replicando todas as notícias do Uli Holtz Constelações Familiares. Então no Uli Holtz Constelações Familiares vocês vão encontrar tudo que eu estou fazendo, um pouco sobre esse trabalho, e fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Na semana passada, depois do programa, eu tive assim uma demanda, né? Teve uma pessoa que entrou em contato e pediu para eu falar um pouquinho com vocês sobre mãe e sucesso, prosperidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse tema. É claro que constelação familiar não dá para a gente dizer especificamente, olha, a pessoa vem e te conta um problema e diz, olha, eu tenho um problema de sucesso, minha vida não flui, eu não tenho prosperidade. E que eu possa dizer já categoricamente, então aconteceu assim, assim, assim. Cada constelação, ela traz na sua dinâmica aquilo que é essencial para aquela história, para a história daquela pessoa. Porque mãe tem tudo a ver com sucesso, sucesso profissional, profissão, sucesso, prosperidade no sentido do sucesso tem tudo a ver com mãe. Por que com mãe? Para vocês que estão chegando agora, né? Eu não vou falar hoje das 3 leis do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, mas isso é essencial e faz parte desse trabalho, quer eu fale disso ou não. Mas mãe, o nosso primeiro sucesso acontece com a nossa mãe. Então, quando a gente nasce, né? Quando a nossa mãe, o útero da nossa mãe nos expulsa de dentro dela, esse é o nosso primeiro sucesso, o sucesso do nascimento. E o nosso segundo sucesso é quando a gente tem a primeira mamada, onde a gente se mostra apto a estar na vida. Então, tudo que tem a ver com sucesso tem a ver com mãe. Bom, pessoal, agora está começando a chover bem forte aqui. Aliás, que é uma bênção, porque já faz muitos dias que não chove aqui em Sorocaba. Então eu vou acolher a chuva, né? Não sei se vocês ouvem os pingos na telha. E vou falar um pouquinho mais alto e vou dizer bem-vinda a chuva. E aqui também nós estamos com um cenário novo, né? Com as flores e tudo. Então está tudo combinando, a chuva com as flores. Então vamos voltar para a mãe, né? Esses apartes. Então a mãe é o nosso primeiro sucesso. E o que é que pode, digamos, encrencar o sucesso de um filho em relação à mãe? E são inúmeras as possibilidades. Por exemplo, lembra que eu falei sobre a importância de tomar pai e mãe? Onde o meu DNA conta, metade dele é a história da minha mãe e de todos os que vieram antes dela. E a outra metade do meu DNA, pai, conta da história do meu pai e de todos os que vieram antes dele. Então, quando eu encontro com a minha mãe, né, dentro da hierarquia, a vida flui dos grandes para os pequenos. Quando por algum motivo eu encontro a minha mãe carente e eu escorrego para o lugar de grande em relação a ela, pronto, aqui já aconteceu
uma encrenca. E essa encrenca, ela pode ser... ela pode se manifestar de várias formas, em várias dinâmicas, mas a dinâmica essencial é essa. Eu saí do meu lugar de pequena, escorreguei para o meu lugar de grande em relação à minha mãe. E esse lugar de grande, ele pode acontecer, digamos, por um motivo de eu querer salvar minha mãe. Então, eu encontro com ela muito carente, eu faço uma leitura desde pequenininha de que ela precisa de ajuda, que ela precisa ser cuidada, que ela não tem condição, e eu acabo sacrificando a minha vida para suprir a minha mãe numa fantasia infantil de que eu posso salvá-la, porque nesse trabalho, vou repetir mais uma vez, né? Quem é que, entre aspas, nos salva? Meu pai e minha mãe. Quem é que salva os meus pais? Os pais deles, porque o meu DNA, parte pai, não tem jurisdição sobre o DNA da minha mãe. Então, por mais que eu queira, eu não tenho condição de salvar minha mãe. Mas, na minha leitura infantil, eu digo, eu dou conta, eu cuido de você, mãe. E aí começa toda uma simbiose entre mãe e filho. Então, eu vou até explicar em forma de exemplo. Eu atendi uma moça, né? E ela veio, quer dizer, a mãe veio, me procurou. Então eu pedi para ela colocar um bonequinho para ela. E o que ela me falou? Ela me disse o seguinte: eu tenho problemas com a minha filha, porque a minha filha, ela mora em casa até hoje, ela está com 35 anos. E sempre tudo correu bem entre a gente, apesar de que ela é uma pessoa muito capaz. Ela estudou, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela é uma pessoa que tem tudo para dar certo, mas a vida dela não deslancha. E agora, com quase 60 anos, eu me apaixonei por um homem e eu resolvi me casar. E ela está revoltada, ela está brava, ela até me agrediu fisicamente e eu não sei o que está acontecendo, porque ela sempre foi dócil. Apesar de ela não fluir na vida, ela sempre foi uma pessoa muito dócil, a gente sempre se deu muito bem e eu não entendo o que está acontecendo. E aí nós investigamos, né? E aí o que ela contou? Que quando a filha dela tinha 12 anos de idade, ela se separou do marido dela. Porque este marido era um homem violento, ele batia nela quando ele bebia e a filha assistiu tudo. E quando a mãe se separou do pai, essa filha, e aí o que eu pedi para ela colocar? Para ela colocar a filha em relação a ela. E ela colocou a filha neste lugar, à direita dela, onde seria o lugar do marido. À direita. Isso tem toda a parte da teoria, né, das constelações, onde o provedor, onde o lado direito, o pai, é o ir para a vida. Por exemplo, dinheiro tem a ver com pai, sucesso tem a ver com mãe. Então a pessoa ela pode ter sucesso e de repente ela não flui no dinheiro. Ou o dinheiro chega e escorre pelas mãos, porque o dinheiro tem a ver com pai. Ou de repente a pessoa tem o dinheiro, mas não tem sucesso. Então, são coisas que não precisam andar juntas. E cada uma dessas dinâmicas conta sobre o relacionamento com pai e mãe. Então, ela colocou a filha dela no lugar de marido dela. E aí eu comecei a conversar com ela e falei, escuta, mas você percebe que a sua filha você colocou no lugar de seu marido? E ela fez a leitura de mãe, eu dou para você o que o meu pai não deu. Eu me coloco no lugar do meu pai. Eu te dou um alicerce. Eu sou o seu companheiro. E aí o que acontece? Quando essa mãe resolve, que ela começa a estudar, que ela começa a abrir os horizontes, que ela se abre para uma nova possibilidade e ela encontra um namorado, se apaixona novamente, resolve se casar, como é que essa filha se sente? Traída. Quer dizer, eu dedico toda a minha vida, eu renuncio a uma vida, a uma família, para te servir como marido, entro nesse lugar e você me trai. E aí o que acontece? E aí, claro, numa outra dinâmica, ela se torna parecida com este pai. Então, pela porta dos fundos, ela se encontra com esse pai, nessa violência,
que esse pai tinha. Então a gente percebe aqui como uma mãe, sem querer, colocou e fidelizou a filha a ela, onde essa filha tomou 100% partido da mãe quando houve a separação, sacrificou o relacionamento dela com este pai, e quando essa mãe resolve ter uma vida, é como se ela dissesse: filha, eu quero que você morra, agora você sai da minha vida, porque agora você não me serve mais. É claro que não é isso, mas de forma interna, subliminar, aquela criança que se dedicou naquela época e que ainda vive dentro de um adulto, é como se ela dissesse: agora minha mãe quer que eu morra. Eu fiz tudo por ela e agora minha mãe quer que eu morra. Então, quando ela viu isso, caiu a ficha dela e ela falou: nossa, agora eu entendo. E aí, é claro, numa constelação, o que a gente faz? A gente oferece falas de cura, falas de solução, falas que colocam as coisas no lugar. Como, por exemplo, essa mãe dizer para essa filha: eu sinto muito. Se sem querer eu roubei o seu pai de você. E se sem querer eu fidelizei você a mim. E agora eu vejo você. E agora eu entendo que você não é disfuncional, que está tudo certo. E que eu fico com a minha parte na responsabilidade sobre isso. E aí o que elas estão conversando, o que elas estão tratando? Elas estão olhando para isso juntas. Onde essa filha também traz as suas dores, onde ela pode agora escancarar aqui à luz o que aconteceu. E elas podem, num daqui para frente, trazer uma relação muito mais saudável entre elas do que ela aconteceu inconscientemente até hoje, né? Então essa é uma das formas de a mãe, sem querer, encrencar um filho ou uma filha em relação ao sucesso, né? Outra coisa que também é muito comum é quando existem abortos provocados, né? Então, no caso de abortos provocados desconhecidos, onde uma criança, né, um casal, e aí aconteceu um aborto provocado, depois aconteceu o nascimento de uma criança, né? Essa criança viveu. O que pode acontecer aqui também? Essa criança cresce e, de uma certa forma, e principalmente aqui, ainda especialmente quando essa criança é chamada de primeiro filho, quer dizer, isso aqui é excluído, o primeiro aborto o primeiro filho é excluído, e este filho é colocado no lugar de primeiro. O que pode acontecer aqui? Essa criança, ela sabe, ela sente, o DNA dela conta para ela que falta alguma coisa aqui. Então é como se essa criança dissesse: mãe, eu também não posso aceitar plenamente a vida, porque houve uma injustiça aqui. Na verdade, ela é a primeira e eu sou o segundo. Quando estes pais vivem o luto por essa criança, quando eles olham para essa perda, quando eles olham para essa criança que deu tudo que ela tinha, ela deu a vida. Quando eles aceitam e colocam no seu coração esse sacrifício dessa criança, como se esses pais dissessem: eu vejo você e eu aceito o tudo que você nos deu, a sua vida, mas você faz parte. E a partir de hoje nós te damos também um lugar na nossa família. Você é a primeira e este filho é o segundo. Quando os pais assumem essa dor, assumem esse luto, assumem esse ato, se responsabilizam pelo que aconteceu, e aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara, e que é uma coisa muito importante, que nesse trabalho de constelação não existe certo nem errado, nem melhor nem pior. Ninguém acorda de manhã e diz: hoje eu vou dar o meu pior. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível, mesmo que daqui a 5 minutos a gente diga: olha, isso não foi bom. E muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, quando uma mulher provoca um aborto, isso é tão dolorido depois, isso tem tantas consequências, principalmente para a mulher depois, que muitas delas, depois de um aborto provocado, é como se elas carregassem uma culpa, como se elas dissessem também internamente: eu morro um pouquinho com você.
A partir do momento que eu provoquei um aborto, é como se eu também tivesse morrido um pouco. E é claro que essa segunda criança que nasce também sente essa dor e sente essa ausência da mãe. É como se essa mãe inconscientemente também dissesse, como se fosse uma autopunição inconsciente. Como é que eu posso amar este segundo filho se eu não me dei o direito, se eu privei essa minha primeira filha desse direito, desse amor? Então, vocês veem que tem muitas coisas, muitas nuances nesse trabalho. E tudo o que a gente vê no final das contas é uma grande história de amor. E muitas vezes um amor deslocado, onde essa mãe, numa dor profunda pelo que aconteceu aqui, ela também acaba, sem querer, fazendo a mesma coisa com esse menino. Porque ele também vai ter os mesmos tipos de sintoma, ele vai se sentir vazio. Ele vai se sentir não amado por essa mãe. Ele poderá se revoltar contra ela, no sentido de, eu estou aqui. E muitas vezes a gente vê também, mesmo no comportamento infantil, filhos agressivos, filhos que fazem manha, filhos que esperneiam. Normalmente eles estão olhando para uma mãe que de verdade não tem olhos para eles. Às vezes ela está ali de corpo presente, mas de verdade a cabeça dela, o sentimento dela, o coração dela olha para um outro lugar. E é como se a criança dissesse e reivindicasse através desse comportamento essa ausência. E também teve um caso de hiperatividade, né? Onde um menino hiperativo que também dava a sensação de que ele não olhava nem para pai, nem para mãe, que ele estava o tempo inteiro num outro lugar. E ele também estava vinculado a irmãos embriões que foram perdidos. Então, onde ele viveu, mas todos estes outros não viveram. Seja porque eles foram implantados e realmente não sobreviveram, não foram para frente, a gestação não foi adiante, e esses pais não deram a devida importância no sentido de enxergar isso como filhos e não como células. E aí a criança olha e ela acaba trazendo de volta para a família, no comportamento hiperativo, todas essas crianças perdidas. Então, se tinha 5 embriões, é como se ele tivesse que viver por 5, intensamente por 5. Então, cada vez mais eu tenho percebido e recebido também no consultório pessoas que fizeram se beneficiaram dessa técnica de transplante de embrião para ter os seus filhos e que não olharam para isso de forma sistêmica e que têm filhos que têm depressão, que têm síndrome de pânico, que têm hiperatividade, porque de alguma forma, se os pais não cuidam, os filhos cuidam para eles. E aí eles também não se permitem ao sucesso, eles não se permitem a prosperidade, por amor a esses irmãos perdidos. Bom, pessoal, acabou o nosso tempo. Tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto, muitas outras nuances, e nós vamos conversando conforme os programas forem acontecendo. E se vocês tiverem sugestões de temas, são muito bem-vindos e assim que possível eu vou falar deles também, ok? Então, muito obrigada e até a semana que vem. Um beijo para vocês.